Muito bem, então vamos para a segunda aula então sobre a emancipação política no Brasil. Então, na aula anterior, nós vimos um movimento importante que ocorreu no período que antecedeu então a independência do Brasil, a emancipação do Brasil, que foi a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ou seja, a vinda da família real para o Brasil. Então, nós vimos todo o processo, o que motivou a vinda da família real para o Brasil, e a partir da aula de hoje nós veremos então as transformações que o Brasil sofreu a partir da chegada da família real e que vai colaborar com o processo de emancipação política mais tarde. Então vamos lá, as mudanças políticas e econômicas que ocorreu aqui na colônia. Bem, como nós vimos na aula anterior, o Dom João aporta primeiro em Salvador, em 24 de janeiro de 1808. O restante da esquadra, parte dos navios, foi direto para o Rio de Janeiro, a capital. E o primeiro ato de Dom João, já lá em Salvador, ainda em Salvador, foi o decreto de abertura dos portos a nações amigas, com o objetivo de aumentar o comércio colonial, já que ele tem que trazer mais riqueza para cá, o abastecimento de cidades de vilas brasileiras com mercadoria de todos os tipos, então trazer mercadorias de fora. E mais um detalhe importante é que a abertura desses portos significa que aquele monopólio comercial que antes havia, agora desaparece. Ou seja, aquela exclusividade, aquela obrigatoriedade de que os brasileiros só podiam negociar com portugueses, agora deixa de existir. E isso foi uma das exigências que a Inglaterra fez para escoltar a família real até o Brasil. Como eu disse, a Inglaterra não fez nada de graça. Então tudo tem um preço. E o preço, uma das coisas que a Inglaterra vai reivindicar, e nós veremos outras daqui a pouco, é que os portos fossem abertos às nações amigas para que os ingleses pudessem então começar a aportar seus navios aqui no Brasil e, claro, vender os seus produtos. Quando a corte portuguesa chega no Brasil, ela vai ser bem recebida, vai ser festejada, só que a chegada da família real vai causar uma mudança muito grande no Brasil. Então vai causar uma série de mudanças na colônia, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde vai abrigar a corte. Lembre-se que além da família real veio aí aproximadamente 16 mil pessoas. O Rio de Janeiro, neste momento, tinha aí em torno de 50 a 60 mil habitantes, e agora vocês imaginam, uma população com 50 a 60 mil, de repente recebe mais 16 mil pessoas. Então vai causar um impacto muito grande. E o primeiro impacto é como alojar essa população, ou seja, onde vai colocar essa corte. Lembrando que são pessoas que pertencem à nobreza de Portugal. Então não são qualquer pessoa e evidentemente que eles não vão aceitar ficar em qualquer lugar também. Então a primeira coisa tinha que alojar a corte. Os integrantes da corte, acostumados com os luxos de Portugal, consideravam as habitações do Brasil muito primitivas, muito simples. E aí os membros da elite brasileira, principalmente os mais ricos do Brasil, sobretudo lá do Rio de Janeiro, vão oferecer suas próprias casas para essas pessoas da elite portuguesa, da corte portuguesa. É claro que era uma maneira de cortejar, enfim, essas pessoas para ganhar algum benefício também. Eles davam suas casas, mas também não era de graça, era querendo um retorno da coroa portuguesa depois. Agora, só os que ofereceram não era suficiente, faltava casa. E quem não ofereceu mesmo, principalmente aqueles que eram ricos, tinham grandes casas, as casas mais bonitas e melhores do Rio de Janeiro, tiveram as suas casas tomadas pela coroa portuguesa, foram pegas à força. Então o que eles faziam? Quando eles escolhiam uma casa, eles iam lá e marcavam no muro da casa as letras PR, que significava príncipe regente. Significava, portanto, que o príncipe, ou seja, a coroa portuguesa, estava tomando aquela casa. E indicava que aquele imóvel seria utilizado pela coroa. Claro que o brasileiro, como um povo que não pode perder a piada, começou então a falar que a sigla PR, as letras PR não significava príncipe regente, era ponha-se na rua. Então era a piada que circulou no Rio de Janeiro naquele momento. Então muitos da elite brasileira perderam suas casas para que fossem ocupadas pela elite portuguesa. E aí o Rio de Janeiro passa por um processo de modernização, ou seja, eles vão tentar fazer no Rio de Janeiro aquilo que tinha em Portugal, tá certo? Os luxos e os benefícios que eles tinham em Portugal e agora perderam, eles vão tentar fazer aqui no Brasil. Para isso era necessário, evidentemente, novas construções.
E para fazer essas novas construções, isso tem um alto custo para a população, porque o dinheiro, evidentemente, virá dos impostos. Então, todos os impostos e taxas vão ser reajustados, vão ser aumentados para poder bancar essas melhorias na cidade. Então, as novidades na cidade, coisa que eles criaram para poder atender as necessidades da família real e da corte portuguesa. A criação de um jardim botânico, isso em 1810, para o desenvolvimento de novos cultivos, para que as pessoas pudessem para serem mais alimentadas, então produzir mais no mesmo espaço, então fazer estudos na área da botânica. Criaram então o Banco do Brasil também, para desenvolver a indústria nacional, a indústria colonial, para fazer empréstimos, para poder desenvolver aqui um mercado. Foram criados cursos de medicina e de comércio, que era uma necessidade. Foi criada a Academia Militar. Foi criada a Imprensa Régia, onde era feito o primeiro jornal do Brasil, que era o jornal oficial da coroa portuguesa. E também era usada para imprimir livros, então pela primeira vez dava para imprimir livros aqui no Brasil. A criação da Gazeta do Rio de Janeiro, um jornal importante que também era um porta-voz da coroa portuguesa. E as ruas agora com calçamento e chafariz, então é uma melhoria na cidade. Na Bahia vai ser criado os cursos de agronomia e de química, também uma demanda que tinha naquela época. E aí, claro, que a colônia vai mudar economicamente também. Vai ter a revogação da lei que proíbe a instalação de oficinas de manufaturas. Então, ter oficinas no Brasil era proibido porque era uma exclusividade de Portugal. Agora deixa de ser proibido, agora podem fazer oficinas de manufatura no Brasil. Vai criar e incentivar a indústria, criação de indústria, estímulo à produção de alimentos para poder atender essa nova população. A criação de estradas para ligar as vilas e os povoados do interior, principalmente para transportar mercadorias pelo território. O estímulo à navegação fluvial, ou seja, percorrer através dos rios para poder transportar pessoas e produtos também. E como a Inglaterra fez a escolta, como eu já disse, era em troca de benefícios. Então vai ser assinados acordos importantes com a Inglaterra, além da abertura dos portos. Então vai ter um tratado entre Portugal e Inglaterra, que é o Tratado de Navegação e Comércio. Então os produtos ingleses teriam uma taxa de importação aqui no território brasileiro de 15%. Os produtos portugueses de 16%. E os dos demais reinos 24%. O que significa isso, gente? Todo produto que entra no território brasileiro é cobrado uma taxa, um imposto. Então, quando o produto chega, cobra-se um imposto. E aí, esse valor vai variar. Então, o produto inglês cobrava-se uma taxa de 15% em cima do valor do produto. Se o produto fosse português, veja o detalhe aqui, era de 16%, ou seja, mais caro do que o produto inglês. E se fosse, sei lá, da França, da Holanda, de qualquer outro reino, o imposto seria de 24%. Por que isso? Porque quando você cobra um imposto sobre um produto, é claro que o vendedor vai colocar o preço que ele pagou e mais o preço do imposto. Significa que o preço final do produto ele muda de acordo com a taxa que é cobrada. O que vocês já concluíram, portanto? Que o produto inglês era mais barato que todos os outros produtos. O produto inglês era mais barato, inclusive, que o produto português. Tá certo? Então, Portugal fez isso porque não tinha outra opção, era o acordo que foi feito com a Inglaterra. Para a Inglaterra, então, foi um grande investimento, porque uma vez que o produto inglês é mais barato, ele se torna mais atrativo e as pessoas compram mais o produto inglês. Então, é um produto mais barato, só que, por outro lado, vai desestimular a produção, a implantação de oficinas no próprio território. Veja, você fazer um produto aqui e quando vai competir com o produto inglês, o seu produto fica mais caro por conta da taxa. Então, não compensava para eles. Fazer oficina não compensava, uma vez que o produto inglês era melhor e mais barato. Foi assinado também um tratado de paz e amizade, onde havia liberdade religiosa aos ingleses que residiam no Brasil. E aí, um outro detalhe é que os ingleses que viviam no Brasil estavam submetidos às leis inglesas e não às leis portuguesas. Portanto, se um inglês cometer um crime na colônia, ele só poderia ser julgado de acordo com as leis da Inglaterra, o que é uma coisa bastante esquisita. Porque se ele está aqui, ele deveria ser, então, submetido às leis portuguesas. Brasileiras e portuguesas, sobretudo portuguesas. Mas não, os ingleses tinham a liberdade de terem que obedecer às leis inglesas. Portanto, os ingleses podiam fazer o que bem entendesse aqui, que eles seriam julgados pelas leis inglesas.
Bem, e aí o Brasil vai perder, aí vem uma importância muito grande da vinda da família real para o Brasil, é que o Brasil vai perder o status de colônia, o que é uma grande vantagem, e vai se tornar então um Reino Unido. Porque a empolgação inicial com a corte portuguesa, aquela empolgação da população brasileira com a chegada da corte portuguesa, estava acabando. Porque eles cometeram uma série de ações que foram mal planejadas. Por exemplo, começaram a gastar muito para fazer as construções, então altos gastos públicos, a ocupação de moradias que pegou muito mal. E aí, para apraziguar a elite brasileira, o Brasil então vai ser levado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O que significa isso? Que o Brasil passa a ter igualdade jurídica com o Reino Português. Ou seja, o Brasil, Portugal e Algarves, que era também uma colônia portuguesa, torna-se uma coisa só. Em outras palavras, o Brasil deixa de ser colônia. Então isso é muito importante. Então foi mais um passo para a independência do Brasil, porque se o Brasil agora deixou de ser colônia, está no mesmo patamar de Portugal, quando Portugal tentar em algum momento reverter a situação para transformar o Brasil outra vez em colônia, a elite brasileira, é claro que não vai querer. Então, um benefício, uma vez que você ganha, você não quer perder ele mais. E perder o status de colônia e ganhar o status de Reino Unido é uma vantagem muito grande. Então, os portugueses vai perceber que quando Dom João eleva o Brasil a status de Reino Unido, reforçava a ideia dos portugueses, aqueles que ficaram em Portugal, abandonados, que de fato Dom João abandonou a sua população, fugindo de Napoleão, abandonou a sua população. Nesse contexto, como nós já vimos na unidade anterior, os nossos vizinhos aqui na América Latina já lutavam pela independência da Espanha e tinha ideias republicanas. Então o que os portugueses perceberam? Bem, se os nossos vizinhos estão ficando livres da Espanha, logo os brasileiros também vão querer ficar livres de Portugal. Então era uma questão de tempo que no Brasil começasse movimentos para a separação de Portugal. Então, Dom João temia que o mesmo ocorresse aqui no território brasileiro. Então, ele tinha necessidade de garantir essa unidade territorial, essa unidade política, que não tivesse um desmembramento dessa unidade política. Por isso que transformar o Brasil em Reino Unido era algo bastante importante, certo? Inclusive, Dom João vai incentivar depois o seu filho, Dom Pedro, a ocupar o poder, que é algo que nós vamos ver mais adiante ainda nesta unidade. Então, o que era para a aula de hoje era isso. Nas próximas aulas nós vamos ver já alguns problemas que vão começar a surgir, de revoltas que vai começar a surgir, e definitivamente o processo que vai separar o Brasil de Portugal.